A paz do Senhor Jesus, trago mais um ensino da parte de Deus para o teu coração. Fica até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que Deus, Ele vai te ensinar muito através desta palavra. Nós sabemos que aqui eu não prego religiosidade. Eu trago a verdadeira palavra, a verdadeira interpretação da palavra de Deus a nível teológico. Então nós vamos aprender sobre este assunto. Muitas pessoas falam, até mesmo pastores, apóstolos, bispos, até mesmo aí pessoas da igreja falam que um pastor, ele tem que ter pastor. Um pastor que não tem pastor, ele está em desobediência. Um pastor que não tem pastor, ele está desviado. Então muitas pessoas falam que o pastor, ele tem que ter um pastor. Isso é verdade? Isso é bíblico? Nós vamos olhar aqui na palavra de Deus se isso tem base bíblica. Amém? Vamos olhar aqui em Êxodo capítulo 3, o verso 10 ao 14, que Deus, ele chama Moisés para liderar os filhos de Israel. Quando Moisés questiona Deus, e quando alguém me perguntar quem me enviou, Moisés questiona Deus, e quando alguém me perguntar quem foi que me enviou, o que é que eu vou dizer? Qual é o seu nome? E aí Deus diz a Moisés, responde, diga que foi o eu sou. Então, aqui na palavra de Deus, quem era o pastor de Moisés? Sabemos que Deus, ele chama Moisés através da sarça ardente, a sarça ali pegando fogo, e Deus, a presença de Deus, chama Moisés para liderar o seu povo. E aí, nós vemos na palavra de Deus que aqui, Moisés, ele não tinha pastor. Ele não tinha líderes. Quem era o líder de Moisés? Deus, o próprio Deus. Porque Deus capacita Moisés para liderar o seu povo. Então, há pessoas que vão dizer, mas isso aí, Moisés não era pastor, Moisés era líder, e não é a mesma coisa. Pastor lidera pessoas, povo de Deus. E aí, Deus capacita o seu povo como líder, como pastor, para liderar as suas ovelhas. Porque as ovelhas é de Deus, o povo é de Deus, e Deus que vai colocar líderes, instruir líderes para liderar o seu povo. Amém? Mas aí vai ter pessoas que vai dizer, mas isso aí é do Antigo Testamento. Nós estamos vivendo no Novo Testamento, né? E aí nós pensamos assim, claro que uma igreja que abre uma filial e o pastor presidente, ele está ali instruindo, está ensinando um outro pastor, e aí se ele abre uma filial, é claro que ele, por ser presidente, ele está à frente daquele pastor, porque ele está ensinando aquele pastor está passando por um período de aprendizado, está em uma outra igreja, em uma filial daquela igreja que tem o pastor presidente. Então é claro que esse pastor ele vai ficar debaixo da autoridade do pastor presidente, né? Porque tem casos e casos. Então nós vemos como Timóteo, ele estava debaixo da autoridade do apóstolo Paulo. Então tem casos e casos. Então nós perguntamos, no Antigo Testamento, Moisés, ele vem chamado pelo próprio Deus, capacitado pelo próprio Deus para ser líder do povo de Deus. Moisés não tinha pastor. Moisés, ele não tinha um líder, homem. Quem era líder de Moisés era o próprio Deus. Então já cai por terra esse pensamento que muitas pessoas dizem, o pastor, ele tem que ter pastor. E aí quando nós pensamos a respeito, mas isso é no Antigo Testamento, vamos ver no Novo Testamento, estamos vivendo no Novo Testamento. Por quê? Porque tem gente que gosta de dividir a Bíblia. Antigo Testamento, Novo Testamento. Tem gente que vive no Antigo, tem gente que vive no Novo, mas nós sabemos que um complementa o outro. Mas aí para aquelas pessoas que dizem, mas isso aí é no Antigo Testamento, vamos ver o Novo Testamento. E aí vem a pergunta, quem era o pastor do apóstolo Paulo? Quem era líder do apóstolo Paulo no Novo Testamento? Quem era líder? O próprio Jesus, que instruiu, que capacitou, que chamou o apóstolo Paulo. E aí, o apóstolo Paulo, ele era apóstolo e ele não tinha líderes homem. Ele não tinha pastor. Então, o que é que acontece? Tem casos e casos.
Timóteo, ele estava debaixo da autoridade do apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo, ele não tinha pastor. Era como se, trazendo para os dias de hoje, era como se o apóstolo Paulo ele fosse o presidente de uma denominação, e aí ele tinha as pessoas, os pastores, os missionários que estavam debaixo da autoridade dele, porque ele estava ensinando, porque ele estava colocando pessoas para liderar igrejas. Então, existe isso. Há pessoas, há pastores, há líderes que têm o seu ministério próprio e que não tem pastor, não tem nenhum líder, porque ele está sendo liderado pelo próprio Deus, como Moisés, como o apóstolo Paulo, como o apóstolo Pedro e todos os demais apóstolos. Então tem esse caso na Bíblia e tem aqueles que estão debaixo de uma autoridade, como Timóteo, que estava debaixo da autoridade do apóstolo Paulo. Então, nós não podemos generalizar, nós não podemos condenar os pastores que são solos, ou seja, os pastores que não têm pastor, o pastor que não tem líder, porque está na Bíblia pessoas que não tinham líderes, homens, pessoas que eram chamados, capacitados pelo próprio Deus, como Moisés, como o apóstolo Paulo e todos os demais apóstolos. Então nós vemos que cai por terra essa afirmação que muitas pessoas dizem que um pastor, ele tem que ter autoridade de um homem, ele tem que ter um pastor, o pastor tem que ter um líder, cai por terra. Isso não é bíblico.